carrega consigo esse compromisso e esse propósito de realmente realizar algo que seja para além de mim. Eu sei que eu conquistei alguns espaços, mas isso não tem muito sentido e cada vez mais isso se comprova quando se está sozinha nesses espaços. E eu vou dizer para vocês, como Josiara colocou aqui, com relação às objeções, enquanto vocês estão pensando aqui se esse tipo de concurso público é ou não para vocês, se isso vale a pena ou não investir, nós temos hoje dezenas de alunas pelo Brasil inteiro, e eu vou dizer pelo Brasil inteiro mesmo, desde o Rio Grande do Sul, em quilombos no Rio Grande do Sul, até aldeias no extremo norte, nós temos mulheres negras e indígenas hoje se preparando pela nossa metodologia, usando essa metodologia aí já sendo aprovados. São pessoas que já estão no campo de batalha com as armas, com as estratégias certas e com estratégias que unem uma tecnologia de coisas que eu tive a oportunidade, furando essas bolhas, diante das improbabilidades de alcançar determinados espaços, de furar determinadas bolhas, e a gente une essas estratégias que eu possuo, que ela em Piedade possui, que coordena o nosso pilar intelectual, que Jussiara, que todas nós, Juliana, Débora, Patrícia e todas nós que fazemos os bastidores da Biomi Juristas Negras enquanto uma associação, enquanto uma organização social sem fins lucrativos, e toda a energia que a gente coloca aqui, a gente teve acesso a determinados saberes que permitiram que a gente tivesse a mínima ascensão social, mas só que a gente não se desconectou e cada vez mais a gente busca uma tecnologia, uma estratégia que a gente chama de sankofa, que é de olhar para trás e de buscar na nossa ancestralidade, buscar nos passos dados antes e buscar nas lutas por liberdade e emancipação feitas muito antes de nós, estratégias também, tecnologias, ciências, e unindo essas ciências dentro do que a gente precisa para ser aprovado no concurso, e diversas outras ciências e elementos, a gente constrói uma metodologia que já está sendo usada em todo o país, que já está conseguindo diversas aprovações, sobretudo em concursos dentro do sistema de justiça, porque é o nosso foco, porque é a nossa meta. Nós temos nesse contexto algumas aprovações em defensorias públicas. Nós já tivemos aprovação na Defensoria Pública do Ceará, Defensoria Pública de Rondônia, Defensoria Pública do Mato Grosso, e nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que começou com essa metodologia conosco, que estava se sentindo, e eu vou deixar que ela fale, de veras perdidas sobre como começar a estudar, e ela começou conosco, e com menos de 2 anos ela conseguiu, e essa é a promessa que a gente faz para você. Se você fica até o final aqui, se você se compromete com o que a gente vai propor, eu garanto a você que com menos de 2 anos, até 2 anos, você consegue a aprovação no contexto da magistratura, porque essa é a aposta da Biomi no momento. Mas a gente já aprovou não só para a magistratura, a gente já aprovou para a Defensoria Pública também. E nós temos hoje aqui conosco Lívia Nascimento. Livinha, você está aí? Então, sim, minha mãe, a benção. Minha mãe lá abençoe, toda a nossa ancestralidade abençoe você, minha linda. E eu quero que você conte aqui para nós, você que já está vivenciando essa metodologia, como é que essa metodologia impacta na sua vida, e que você compartilhe as suas vitórias conosco, que as aprovações que você já possui, nossa futura magistrada, futura defensora pública. Quando eu ingressei na Biomi, ainda em abril de 2020, quando eu fui muito bem recepcionada pela Juliana, pela Patrícia, pela Chiara, eu tinha muitas dúvidas, porque eu tinha acabado de sair da graduação, tinha acabado de levar várias rasteiras no campo dos estudos acadêmicos, porque durante toda a minha trajetória na universidade eu sempre sonhei em ser professora, fazer o mestrado, doutorado, enfim. Mas quando cheguei no mestrado não tinha bolsa, então eu precisava começar a pensar no meu futuro, porque além do meu, né, obviamente sempre tem essa questão coletiva da família, e eu também sou mãe. Então eu tinha essa pressa, né, de sair da universidade e começar a criar um rumo para esse meu futuro e também do meu filho. E aí, dentro desse contexto assim de cortes de bolsas no mestrado, eu tomei essa decisão
de começar a estudar para concurso público. Mas como? Porque todo mundo acho que conhece um pouco desses estudos acadêmicos, de pesquisa, deve saber que é completamente diferente de estudos para concurso público, porque do campo acadêmico eu era acostumada a ler obras muito densas, teóricas, fazer reflexões críticas, escrever muito. E no campo dos estudos para concurso de carreira jurídica, a metodologia, assim, de forma estratégica para concurso, muda completamente. Então, a priori, realmente a Biomi assim, pegou na minha mão e me ensinou passo a passo dessa caminhada rumo à aprovação. E aí a professora Chiara falou que é questão de 2 anos, né? Na verdade, eu recapitulo aqui que, na verdade, em 1 ano, eu tive a minha primeira aprovação na primeira fase da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Para quem se recorda mais ou menos dessa ordem de editais, o contexto pós-pandêmico, na verdade, nem era tão pós assim, a gente ainda estava com muito receio de fazer essas provas, porque, se eu não me engano, a primeira fase foi em junho de 2021. A gente ainda estava no contexto de crise sanitária. Então, minha primeira aprovação foi com 1 ano e alguns meses, já que eu tinha entrado em abril de 2020, iniciado assim de forma bem regular a partir de maio de 2020. Então, com 1 ano e 1 mês, eu tive a minha primeira aprovação em uma primeira fase de concurso de carreira extremamente concorrido e que fui reprovada na segunda fase porque nada antes da hora é a hora, não é mesmo? E aí eu tinha essa noção de que cada fase de um concurso público requer muito da gente, né? Tem suas diferenças, requer maiores aprofundamentos. Obviamente doeu naquela época, essa primeira reprovação na segunda fase, mas hoje eu reconheço que sim, eu precisava ter alguns aprofundamentos para melhorar essa minha trajetória. Mas a partir dali também, daquela primeira reprovação na segunda fase, veio um boom de informações novas e que eu fui me aperfeiçoando e depois tive a minha outra, né, aprovação, que foi ainda no início de 2022, em janeiro de 2022, na primeira fase da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Este que foi um concurso mais demorado, porque tinha mais fases, que inclusive terminei recentemente, a última fase eliminatória, e que foi esse processo gradual. No meio de tudo isso, em janeiro de 2023, logrei êxito em outro concurso público, que foi o da Defensoria Pública de Rondônia. O resultado final já foi homologado, as pessoas já estão tomando posse, e eu estou nessas filinhas aguardando a minha hora da tão sonhada posse, né? E, bom, a gente acha, por vezes, que é impossível, principalmente assim, a gente que é mãe, que vem de toda essa encruzilhada de interseccionalidades, de marcadores sociais, de vulnerabilidade, como a professora Chiara estava falando. Sou do interior do Ceará, também sou de periferia, de baixa renda. Meu pai não teve nem o ensino fundamental completo. Minha mãe chegou até o primeiro ano do ensino médio, mas também não concluiu. Venho de uma família que, assim, a minha geração foi que teve acesso ao ensino superior. Eu e meu irmão fomos os primeiros da família, tanto por parte paterna quanto materna, a acessar a graduação. E dentro dessa trajetória, né, atualmente tenho 26 anos, conciliei durante esse meu ingresso na Biomi até hoje, o ingresso no mestrado, a conclusão do meu mestrado em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba, essas 2 aprovações nesses concursos públicos de carreira jurídica, de defensoria. Ontem tive a feliz notícia de receber também outra aprovação, e essa foi no campo da docência, que há muito tempo eu sonhava, mas achava que, enfim, as coisas não dialogavam, e acaba que as portas vão se abrindo e que a metodologia também ela se adequa, né, a vários contextos. Fui aprovada numa seleção da Universidade Federal, daqui do Cariri, a professora, e é isso. Dentro desse contexto, conseguir conciliar, obviamente, com todas essas atribulações da vida, né, de cuidado com o filho, de cuidado com a casa, de trabalhar, sempre precisei trabalhar para sustentar os meus estudos, as viagens, a gente sabe que não é uma coisa barata, né, por isso que, assim, todo mundo fala que a cláusula de barreira vem bem antes
do que o que está previsto no edital, mas que se organizando estrategicamente, né, seguindo todos os preceitos aí, principalmente do pilar emocional, né, Jussiara, que sempre me ajudou tanto a conciliar essa multifuncionalidade que eu assumi dentro do campo do trabalho, dentro do campo privado do lar também, né, com a maternidade, e sobretudo no campo dos estudos. A questão também de conseguir firmar grandes amizades aqui na Biomi, que sempre fizeram uma troca muito justa de conhecimentos, de partilhas teóricas, de experiências, tudo isso me engrandeceu bastante, sabe? Eu sou muito grata, não canso de dizer isso para todo mundo, o quanto sou grata a esse encontro precioso com essas mulheres assim que são potentes. Estava vendo aqui os comentários, todo mundo elogiando todas as falas, e, gente, é tudo isso mesmo e mais um pouco, porque a gente sabe que nesse aulão nem é possível resumir tanto assim a dimensão do quanto esse projeto ele é grandioso, é ilustre e é muito precioso mesmo na vida da gente.